Quando foi a última vez que você fez algo por você mesmo, pela sua paixão, pela sua criatividade, ou desenvolveu um hobby, algo que você se encontrasse consigo mesmo? Eu sou Norton Santos, estudante de psicologia, e você está aqui no Eremita, este espaço onde nós conversamos sobre psicologia, filosofia e assuntos do cotidiano. Essas reflexões que fazemos aqui, elas me atravessam, e tenho certeza que de alguma forma também atravessam você. Hoje nós vamos falar sobre como a ideia do hobby, ou seja, a ideia de fazer algo por si mesmo, não para ser bom, não para ter mais produtividade, mas de fazer algo porque você gosta, porque aquilo ressoa com você. Ela vem se perdendo na sociedade atual. Eu tenho conversado com algumas pessoas e muitas delas relatam que não têm mais hobbies, que não sobra tempo, que a vida delas é chegar ao trabalho, fazer o que tem que fazer, depois sair do trabalho, chegar em casa e já pensar no dia seguinte. Isso é uma consequência dos tempos que vivemos. A vida se tornou tão acelerada, se tornou essa coisa que a gente não consegue mais definir, que tudo que nós fazemos é produção, é produzir, é performar. Então a ideia do hobby, aquilo que, como falamos, fazemos por amor, por paixão, por criatividade, apenas por fazer, ela tem perdido espaço. E perde espaço porque ela não gera um lucro, não gera um ganho. E entenda-se, ganho aqui que eu coloco pode ser ganho financeiro, pode ser ganho de status social, ou ainda pode ser uma validação qualquer de qualquer pessoa. Não à toa, nossos hobbies, quando ainda existem, nós insistimos em colocá-los em redes sociais. Ainda assim, com a ideia de conseguir com aquilo algum ganho. E é neste ponto que o capitalismo e essa lógica neoliberal que nós vivemos vai assassinar a ideia da espontaneidade de um hobby. Por quê? Um hobby é uma expressão nossa. É aquilo que fazemos desinteressadamente. E desinteressadamente eu quero dizer que não vamos querer recompensa por fazer aquilo, mas fazemos por simplesmente fazer, por nos entregarmos ao ato de fazer. Que pode ser um esporte, pode ser assistir um filme, pode ser, enfim, corrida, uma arte, pintura, música, enfim, uma infinidade de coisas. Mas a lógica neoliberal diz o seguinte, que nós precisamos lucrar com isso. A ideia de trabalhar enquanto eles dormem, de estudar enquanto eles se divertem, e tudo isso serve a essa lógica neoliberal, que no fim das contas torna a nossa vida apenas útil, uma vida de produção, mas não produção para nós mesmos, produção para o patrão, para a empresa, para o algoritmo das redes sociais, mas a nossa vida mesmo, aquela com significado, que tem sentido, que tem propósito, vai se perdendo, assim como nós perdemos a ideia e o hábito de fazer algo por simplesmente gostar. Muitos pensadores, muitos filósofos, teóricos vão atribuir isso a esse capitalismo tardio que nós vivemos, a essa lógica de mercadoria que nós construímos para nós. Tudo se torna um produto. E se tudo se torna um produto, não há espaço para conexões. Tudo tem um fim monetário. Quando não monetário, tem um fim de troca, de validação, de busca por poder, por status, por qualquer coisa que me destaque da multidão. E é interessante que nós temos o exemplo vivo disso, que é os influencers. Os influencers, eles tornam a sua vida um produto. Eles vendem esse lifestyle, esse estilo de vida. Ou seja, tudo que está sendo exibido por eles são coisas compráveis, mensuráveis, são bens. Não é compartilhado ou tido como objeto de valor algo com significado, porque o significado ele é individual para cada um. Então você não vai ver um influencer falando sobre justiça, sobre bondade, sobre valores abstratos que muitas vezes traduzem o que tem significado para nós. Tudo é completamente superficial, porque o superficial
é fácil de compreender, está sempre à nossa disposição, é fácil de adquirir e de obter acesso. O que é difícil, entretanto, é de entender o que aquilo tem a ver comigo. Podemos sim acompanhar um influencer X que posta que tem uma bolsa de 500 mil reais ou um carro de 1 milhão, 2 milhões. Não há mal nisso. O problema é quando aquilo se torna a manifestação do nosso desejo. Toda a nossa vida, então, se traduz e se guia para este fim, para o fim da aquisição do bem material, do carro, da casa, do emprego dos sonhos, daquele cargo ou daquela posição que aquele influencer tem na sociedade. Então veja, onde sobra espaço para conexões? Eu não digo conexões apenas com pessoas, eu digo conexões com as coisas, com o mundo. Onde sobra espaço para nos conectarmos com as coisas do dia a dia. Porque veja, se tudo precisa ser útil para mim, tudo precisa ter um fim, ter um objetivo, um destinatário final. O que eu faço com o caminho entre o começo e o fim, com a jornada? Se a minha vida é resumida apenas quando eu conquisto as coisas que eu considero grandes, onde resta toda a vida que ficou no caminho até ali, não é? E veja, temos muitos exemplos disso. Ouvir música, por exemplo, é algo que é apenas pano de fundo. Eu mesmo não me lembro a última vez que eu parei para ouvir música. Que eu parei, que eu estava fazendo, sentei, coloquei uma música e comecei a ouvi-la. E pude desfrutar dessa experiência. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso. Talvez você também não. Quando eu estive inteiro em alguma experiência. Também não lembro a última vez que fiz isso. Que eu não estava pensando em outra coisa, que eu não estava pensando o que eu ia fazer depois, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Então veja, até como as atividades do lazer, como assistir um filme, uma série, elas se perdem porque nós dividimos a nossa atenção o tempo todo com a tela do celular. Então tudo está sempre roubando a nossa atenção. Nós nunca estamos completamente presentes. E quando não estamos presentes, é impossível que eu tenha conexão com qualquer outra coisa. É como eu falei em outro vídeo. Se eu não tenho conexão, se eu não estou presente, as coisas à minha volta se tornam apenas um cenário. As paisagens, por mais belas que sejam, são apenas cenário. As pessoas são figurantes apenas. Ou um meio que eu faço networking para eu poder crescer na vida. Embora essa ideia de crescer na vida, ela precisa ser revista também. Então perceba como toda essa lógica de mercado, ela serve a essa ideia da produtificação. Nós nos tornamos produtos. E retomando novamente o exemplo do influencer, o influencer é literalmente isso. Ele mostra para nós, na nossa cara, que ele é um produto. Um produto que nós consumimos avidamente. Nós consumimos a vida daquela pessoa. E hoje em dia a pessoa nem precisa ser um influencer famoso, um influencer qualquer. Às vezes as pessoas nas redes sociais se produtificam, se vendem para o algoritmo, se vendem para a validação das outras pessoas. Então, a vida significativa, a vida com sentido, sentido aqui no contexto de direção também, ela não existe mais. Tudo se torna consumo, tudo se torna produção, tudo precisa ser exibido. E quando, novamente, tudo é produto, não existe conexões reais. Não pode, não há espaço para isso. Eu li recentemente o livro O Banquete, de Platão, e o que me chama muito a atenção naquele livro é que a história basicamente se dá em um jantar que Sócrates é convidado para os seus amigos
Eles decidem conversar sobre o amor, entender o que é o amor, fazer homenagens a ele, a Eros, no caso, a esse deus do amor na Grécia Antiga. E para eles isso era um hobby, não era uma atitude laboral. Se fosse hoje, eles não postariam isso no Instagram, porque seria a vida deles, percebe? Então eles se juntam e conversam e chegam a conclusões incríveis sobre o amor, coisas que nós não fazemos mais. Nós não pensamos mais sobre o abstrato, nós não pensamos mais sobre o amor, sobre virtudes, sobre justiça. Nós não pensamos sobre o que essas palavras significam. Nós pensamos sobre aquilo que é fácil. Pensamos sobre quando vamos comprar aquele carro, quando vamos comprar aquela casa, quando que eu vou ter mais dinheiro no banco, quando eu vou ter mais tempo livre para não poder fazer nada, para poder ficar assistindo cada vez mais vídeos no TikTok, no Reels. Eu sou vítima disso também. Então nossa vida tem se traduzido nisso, nessa falta de conexão. E quando existe essa falta de conexão com a vida, consigo próprio, nós não conseguimos nos localizar no tempo e no espaço, e não conseguimos localizar o nosso eu naquilo que nós fazemos, no nosso emprego, no nosso tempo livre, nada daquilo ressoa conosco, então nós entramos numa crise existencial e nos dessensibilizamos com a vida. Percebe? Então as coisas tendem a ser muito mais complicadas do que parecem. Bom, então a pergunta que fica é como vamos retomar essa conexão? Como vamos ter uma vida mais significativa, que nos faça sentido para nós? Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é que a vida não faz sentido para nós. Talvez faça sentido, a vida que nós levamos, talvez faça sentido para outra pessoa. Nós queremos mostrar para o outro algo que talvez não faça sentido para nós. Então eu faço uma viagem não porque eu quero ir para aquele lugar, mas porque está na moda, porque é status, vai me trazer alguma valorização, vai me trazer validação social. Eu compro aquilo, aquele carro, aquele celular, aquela coisa, porque vai me trazer validação, mas para mim aquilo não tem sentido. Não tem sentido, não tem propósito. Às vezes nem uso eu vou ter. Eu posso participar de uma atividade esportiva, posso fazer corrida, academia, dança, qualquer coisa, sem que aquilo me faça sentido. Apenas para postar, olha meu pace, olha o peso que eu estou levantando, olha meu shape, né? Mas aquilo não me faz sentido. Talvez seria muito mais produtivo ler um livro, assistir um filme, passear no parque, usar esse tempo para outra coisa que faça sentido. Mas a cultura neoliberal, a cultura do produto, como o Byung-Chul Han vai colocar a sociedade do desempenho, não permite que as coisas que não geram lucro existam na vida. Tem até uma música, né, do Chris Brown que eu escuto que ele diz o seguinte, que se não faz dólares, se não gera dólares, não faz sentido. Então esse é o mundo que nós vivemos. Como eu sempre falo aqui, é preciso inverter essa lógica, inverter a lógica neoliberal, para só então nós encontrarmos uma vida com mais sentido, com mais significado. Como eu disse em outros vídeos também, precisamos valorizar o inútil, aquilo que não vai me gerar um bom desempenho no trabalho, que não vai gerar um post bonito, que não vai gerar nada extraordinário. Mas eu gosto de fazer. Eu tenho uma paixão naquilo, aquilo me é estimulante, aquilo me aguça a minha criatividade e eu me reconheço naquela tarefa. Enfim, se vocês chegaram até aqui, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria.
Deixem seus comentários, sua curtida no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.